Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, depois da Alemanha, a Noruega que congela os repasses para o fundo da Amazônia, e agora o impacto é ainda maior, porque a Noruega era o país que era o principal doador para o fundo da Amazônia, que buscava proteger a Amazônia, né? E a reação do Bolsonaro, como vocês devem imaginar, foi a pior possível. Falou, não é aquele país que mata baleia, explora petróleo. Como foi? É exatamente isso que ele falou. É exatamente isso que ele falou. Ou seja, a solução para os problemas é criticar os outros, como sempre. Nunca olhar para o próprio umbigo, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas e também tem uma colaboração com outros youtubers. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários, assim como links para nossas outras redes sociais. Bem, reportagem da revista Fórum vem dizendo: houve um aumento significativo em julho em relação ao visto no início passado. Há motivos para preocupação. O que o Brasil fez mostra que ele não quer mais conter o desmatamento, declarou o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega. E o ministro está correto. O governo brasileiro não está nem aí para o desmatamento. Aliás, Bolsonaro fez uma brincadeira dizendo que ele é o capitão, o presidente, capitão Motosserra. Esse é o presidente, né? O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, o Ola Elvestuen, anunciou nesta quinta-feira que o país também irá suspender o repasse de cerca de, pasmem, 133 milhões de reais para o Fundo Amazônia. A decisão vem após diversas críticas sobre a condução da política ambiental do governo Bolsonaro e segue o mesmo caminho da Alemanha, que eu acho que vai ser seguido em geral. Eu falei sobre isso no meu outro vídeo. Na tarde desta quinta-feira, deputados pediram explicações ao ministro Ricardo Salles sobre a gestão do fundo. Desde a criação do fundo, a Noruega já doou cerca de... Olha o que a Noruega já doou, em reais. 3,19 bilhões de reais. Sabe por que a Noruega doou esse dinheiro todo? Porque a Noruega está preocupada com o futuro da humanidade. Porque na Noruega existem muitas pessoas que defendem que, olha, se acabar a Amazônia vai prejudicar todo mundo. A gente tem que fazer alguma coisa por isso. A gente tem que se preocupar com isso. E nós temos que tentar ajudar. É para evitar o pior, né? E ela decidiu paralisar as doações após o Brasil modificar o comitê técnico do fundo. O Brasil rompeu o acordo com a Noruega e a Alemanha desde que o país fechou a diretoria do Fundo da Amazônia e o comitê técnico. Eles não podem fazer isso sem acordo com a Noruega e a Alemanha, declarou Elvestuen. O ministro destaca também que o Brasil não parece ter mais como compromisso a contenção do desmatamento. Houve um aumento significativo em julho em relação ao visto no início passado. Há motivos para preocupação. O que o Brasil fez mostra que ele não quer mais conter o desmatamento. Um motivo extra para preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia é o chamado ponto de inflexão. Isso significa que se você cortar muito da floresta, o resto será capaz de se autodestruir, porque o sistema depende da chuva gerada. Explicando de outra forma, se você chegar num determinado ponto de destruição da floresta, o funcionamento da floresta, o ecossistema da floresta deixa de funcionar, você quebra e aí a tendência é deixar de haver a floresta, né? Enfim. Elvestuen ainda disse que o que acontece na Amazônia é muito sério para toda a luta pelo clima. Concordo, rapaz. A Amazônia é o pulmão do mundo e todos nós dependemos inteiramente da produção da floresta tropical lá. Não há cenários para atingir as metas climáticas sem a Amazônia. Metas climáticas? Você acha que Bolsonaro está ligando para isso? Bolsonaro queria sair do Acordo de Paris. Tem um monte de gente Olavete dentro do governo Bolsonaro que diz que aquecimento global é trama marxista.
O nosso ministro das Relações Exteriores, o tal do Ernesto de Araújo, é melhor nem qualificar, porque vocês sabem o que eu vou dizer dele. Ave Maria. A decisão da Noruega foi anunciada um dia depois do presidente Jair Bolsonaro debochar do corte anunciado pela Alemanha e ter mandado a chanceler Angela Merkel usar o dinheiro para reflorestar o país. Pedido de explicações. Também nessa quarta-feira, congressistas de 3 partidos da Frente Parlamentar Ambientalista pediram explicações ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a gestão do Fundo da Amazônia. Eles solicitaram, entre outras informações, a relação dos contratos financiados pelo fundo para o governo federal, governos estaduais e prefeituras, contratos que, segundo o ministro, teriam irregularidades, além da lista dos doadores do Fundo Amazônico nos últimos 8 anos, por doador, valor e ano de doação. Os congressistas estão corretíssimos, a gente tem que saber esses detalhes. Um inscrito aqui do canal perguntou, mas como é que esse dinheiro está sendo gasto? Isso tem que ser investigado, tem que haver transparência. Ele diz que tem irregularidade, ele tem que provar. Ricardo Salles, ele acha assim, ele está achando que é Bolsonaro, que Bolsonaro faz isso, né? Chega, diz que não, tem irregularidade, os dados do INPE são mentirosos, chega e fala uma coisa. E não precisa mostrar nenhuma evidência. Simplesmente chega e diz. O Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente e um dos idealizadores do Fundo Amazônia, concedeu entrevista ao programa Fórum 21 em que falou sobre o desmonte da proteção ambiental no Brasil. E qual foi a resposta de Bolsonaro? Bolsonaro disse, como eu disse lá, não é aquele país que mata baleia e explora petróleo? Reagindo, né? É assim que Bolsonaro reage. Xingando, falando mal dos outros. Como se isso resolvesse alguma coisa. Teve um amigo meu que me perguntou por que eu fazia tanta oposição a Bolsonaro. E eu vou ser sincero com vocês, o fato dele elogiar torturadores me incomoda. Eu divido radicalmente da política econômica de Bolsonaro. Mas eu acho que o motivo principal que eu não poderia jamais admitir votar em Bolsonaro. Todos esses são motivos mais do que suficientes. Não precisaria de outros. O cara elogiar torturador desqualifica ele como ser humano. É uma desqualificação. A política econômica de Bolsonaro é uma política radicalmente divergente da minha. Então, isso também é suficiente. Existiriam muitos outros motivos. Muitos. Mas o motivo maior, eu acho, maior do que todos os outros, era a política ambiental. Era ter sugerido querer sair do Acordo de Paris. É ter dito que não tem negócio de demarcação de terras indígenas. Não está nem aí para o aumento do desmatamento da Amazônia e não está nem aí para o meio ambiente. Tem indicado, como eu sabia que seriam indicados por causa da associação dele com o Olavo de Carvalho, gente que não acredita no aquecimento global e ele próprio não acredita no aquecimento global. Porque a questão ambiental, gente, ou aquecimento global, mudança climática, são questões que mexem com o futuro. Não é meu, não é seu, não é o futuro só do Brasil, é o futuro da humanidade, todos nós. E pode ter gente que não esteja nem aí para isso. Né? Mas eu estou. Porque você, a vida é transitória, né? Mas a gente tem que lutar para que ainda exista humanidade no futuro. Né? E eu falo isso, não é só pelo fato de eu querer ter filhos, não. Isso é parte. Mas é em parte por ter empatia, por ter compaixão, por ter consideração com a vida de todos os seres humanos. Mas sei lá, como disse o presidente da OAB, falta de empatia, crueldade, parecem caracterizar não só o presidente Bolsonaro, mas boa parte de sua administração, né? Boa parte das escolhas, das pessoas envolvidas, o Ricardo Salles, o Ernesto Araújo, a turma, não é?
São pessoas que têm essas características. Elas têm uma característica de falta de empatia, de crueldade, de desconsideração, de não estar nem aí, de fazer acusações. Damares disse que tinha irregularidades no tal do projeto da anistia, não mostrou. Ele disse que tem irregularidades no fundo da Amazônia, não mostrou. E mesmo que haja irregularidades no projeto no memorial de anistia, foram 28 milhões gastos. Não se pode simplesmente abandonar uma obra dessas, até pela sua importância histórica. Mesmo que houvesse irregularidade no fundo, e as irregularidades têm que ser corrigidas, os culpados têm que ser punidos, tem que haver transparência, e o Fundo da Amazônia é fundamental para o futuro da humanidade, para proteger essa riqueza gigantesca que não é só do Brasil, que é do Brasil para explorar, mas que é do mundo para ajudar o planeta. Conecta a gente com o resto do planeta. E é um patrimônio fundamental. E olha que no futuro, se as coisas continuarem assim, pode ser que chegue um ponto dos países desenvolvidos se unirem e fazerem algo maior contra o Brasil. Bloqueio comercial e tal, não me parece impossível. Enfim. E isso em breve. Porque depois da Alemanha e da Noruega, vem outros aí. Né? E isso não vai terminar por aí, não. Isso aqui é só o começo de uma reação muito dura com essas atitudes do nosso governo. Que vai ter uma repercussão muito ruim para a nossa população. É complicado, gente. Muito complicado. Bem, se você gosta aqui do canal, se você valoriza o que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue e pense em se tornar um apoiador para nos ajudar. Pode ser com R$1, R$2 por mês. A gente agradece muito e a partir de um determinado valor você pode participar inclusive do nosso grupo de apoiadores que vai sempre estar sugerindo pautas e está organizando essa resistência ao governo Bolsonaro, mas também organizando e pensando, que é o mais importante, pensando e agindo, como diria Amilcar Cabral, agir para pensar melhor, não é? Pensar para agir, agir para pensar melhor. O revolucionário Amilcar Cabral, uma figura muito interessante, enfim. Eles estão elaborando ideias comigo e dialogando, porque a gente precisa ter esse exercício, né, de elaborar propositivo e de ação. Enfim, se você gosta do que a gente faz, continue divulgando nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.